Bom dia! Bom dia para mais uma live da série Dando Visibilidade à Pessoa Idosa do Dia a Dia. O tema dessa palestra é muito importante para o idosar, porque a gente resgata idosos que não têm visibilidade. E a proposta é justamente não somente dar visibilidade, mas valorizar a história dessa pessoa. E aí, a gente tem uma convidada especial para estar conosco. Já tem aí, um participante, Simone Santana. Bom dia. Obrigada por você, ter se disponibilizado a estar aqui com a gente. Joga um coraçãozinho aí, Simone. E aí a gente está esperando, aguardando, a Beth Sabá, que é a nossa convidada de hoje, para poder estar conosco aqui, contando a sua história, que é maravilhosa. Todas as histórias são maravilhosas. Você que está aí nos ouvindo, ou que ainda vai nos ouvir, porque essa live vai para o YouTube, não fica pensando assim, será que a minha história, ela é incrível? Ela é especial? É. Toda pessoa, todo indivíduo tem uma história. E toda história, ela é linda porque ela é sua. É uma história especial porque é a sua vida. Então é especial, e isso que o Idosar traz também dentro de várias atividades que o Idosar propõe. É valorizar a personalidade idosa do dia a dia. Aquela, que muitas vezes é aquele chefe de família, que as pessoas não dão valor, ou pensam que a história dele ou dela não é uma história relevante. Então o Idosar está trazendo isso. E essa série Valorização e Visibilidade da Pessoa Idosa do Dia a Dia, ela vai fazer parte, de uma série lá no canal do YouTube do Idosar, tá bom? Beth Sabá daqui a pouquinho tá com a gente. Gente, enquanto isso, nós já lançamos a pesquisa sobre o mercado de trabalho e a pessoa idosa. Essa pesquisa eu quero agradecer quem já respondeu. Nós temos tido várias coisas boas dessa pesquisa, vários participantes de muitos lugares diferentes. Temos até de outros países. E aí eu te peço, você que já respondeu essa pesquisa, mercado de trabalho formal e a pessoa idosa, permanecer ou retornar é a melhor escolha para a pessoa idosa? Então, você que já respondeu essa pesquisa, compartilhe essa pesquisa com a gente para outras pessoas que você conhece, de outros estados principalmente. Essa pesquisa ela vai até o dia 30 de dezembro, porque a gente quer coletar o máximo de opinião dos participantes. E aí, a gente precisa que haja esse compartilhamento para que a pesquisa tenha um bom alcance. Depois nós vamos tratar todos os dados, as opiniões de vocês, e vamos trazer em formas de dados e propor iniciativas a partir da opinião de vocês. Tá bem bacana essa pesquisa, tá bom? Segue a gente lá no www. Beth Sabá, já está aí? Já consegue ver a gente, Beth Sabá? Olá! Olá, Beth Sabá. Gente, Beth Sabá. Aí adequar sua agenda para estar com a gente. Mas desde já é um prazer. Você está ouvindo a gente bem, Beth Sabá? Sim, sim. Estou acompanhando já há um tempinho. Ótimo. Então, hoje, Beth Sabá e todos vocês que estão nos acompanhando, hoje nós estamos na segunda live, live 2.
da série Valorização e Visibilidade da Pessoa Idosa do Dia a Dia, ou da personalidade idosa do dia a dia. A ideia é a gente ter várias lives com esse mesmo tema, fazer uma série, tá? E a gente hospeda depois no canal do YouTube, vocês podem acessar a hora que vocês quiserem, tá? E aí a live da pessoa que estiver participando conosco é uma live numerada, né? Por exemplo, a da Beth Sabá é a live 2. Então, se você for lá na série do canal do YouTube, live 2, dentro dessa série, valorização e visibilidade da pessoa idosa, a live 2 é da Beth Sabá, e assim sucessivamente, tá bom? Você que está nos ouvindo e querendo indicar algum idoso para a gente fazer essa live, fazer essa entrevista, é só clicar lá, tá bom? Antes da gente bater esse bate-papo gostoso com a Beth Sabá, deixa mais uma vez eu reforçar. Lá no Idosar, nós prestamos vários tipos de serviços, tanto para o indivíduo, né, quanto para instituições. Então, lá a gente tem curso para você se qualificar, já que você trabalha ou se interessa nessas áreas que tem a ver com a temática da terceira idade. Inclusive, amanhã tem um curso muito bacana, que é o sistema, desculpa, prevenções e cuidados do sistema respiratório da pessoa idosa. Né? Ainda mais nesse cenário de Covid, né? Como é que está essa questão da respiração do idoso? Está lá. No 16 nós temos um outro curso também, que é estimulação cognitiva. Você entender por que o idoso esquece e se ele está esquecendo é realmente indicador de Alzheimer ou não, porque tudo também as pessoas querem achar que é e às vezes não é. Então, nesse curso, a gente faz com que a pessoa entenda e tenha também instrumentos para testar o grau de esquecimento e para ver se esse esquecimento traz algum comprometimento cognitivo, ou se é demência, ou se é doença, ou se é realmente a estrutura biológica, patológica do idoso. Então, corre lá, se inscreva, ainda dá tempo, tá bom? E não deixe de acompanhar a gente no site www.com.br, que a gente segue a gente lá, tá? Fora nossas pesquisas. Nós temos essa empresa, uma empresa diferenciada, ela acompanha políticas públicas, ela propõe políticas públicas, ela presta serviço para a sociedade, presta serviço para o indivíduo. Tem também plano de atendimento especializado para o idoso, aquele idoso que está lá e muitas vezes a família não tem como cuidar, então a gente tem um plano de atendimento, onde a gente entra em contato com esse idoso de modo personalizado, uma vez na semana, faz várias atividades online, porque a gente sabe que hoje as pessoas não têm tempo de estar em casa, e online é melhor para todo mundo, a gente tem um alcance melhor. Então, feito todas essas considerações, Beth Sabá, nós vimos ali que o seu currículo é vasto, né? Você vai aí de artista plástica a missionária, trabalha com crianças. Isso, pode ser de lá. Beth Sabá? O que você faz? Eu sei que você é artista plástico. Alô? Além disso, você faz o quê? O artista plástico, ele já tem, assim, pela profissão, ele já é bem vasto, né? Então, ele atinge várias coisas, ele ensina, você trabalha com tinta, com pintura em tela, com desenho, com massa, com argila principalmente, né? Essa coisa da riqueza do barro leva a muitas coisas. Desta criatividade. Beth Sabá, você mencionou um dos componentes, né, que usa enquanto artista plástico, que é a argila, o barro.
E eu lembro que quando a gente era pequeno, a gente ia para o quintal e ficava escavando aquele barro, principalmente quando chovia, né? Para fazer castelo, fazer casinha, fazer bolinho de barro, né? E hoje essa geração não tem esse contato com o barro, com a argila. Você, enquanto artista plástica, acha que isso é, uma perda ou não, Alexandre? Hoje a gente tem outras formas. Como é que você vê isso? Porque eu lembro que eu ia muito para o quintal. E quanto mais bolinho tivesse esse barro, mais fácil era para eu moldar. Olha, eu valorizo isso até hoje, e passo para as crianças e até adultos da minha idade conhecem. Agora, jovens, a maioria, e eu fico assim pensando, nossa, e a escola não acompanha mais? Principalmente a escola pública, né, que valoriza tanto essas coisas. Aí eu fico, gente, tem criança que você fala em argila, tem que dizer que é o barro e explicar, porque ela nunca viu, nunca fez nada. E aí eu fico assim, eu valorizo, até hoje, faço trabalho de barro na minha casa. Tem dia que eu reúno reunião com amigas para trabalhar com barro, falar sobre a riqueza do barro. É terapêutico também. Pessoas que eu aprendi há mais de 30 anos com um neurologista, com um médico, e esse médico também entrou na arte e fazia trabalho de arte-terapia, inclusive com pessoas que teve derrame, pessoas que teve várias coisas, e esse trabalho aproveitado como terapia. Você vê a riqueza do barro. Caramba. E até hoje eu faço isso. Encontro, qualquer dia eu vou fazer, vou jogar pela internet, encontros com as amigas trabalhando com barro. E há criatividades assim maravilhosas. Olha, tomara que eu tenha agenda para estar aí nesse momento terapêutico, de entretenimento e lembrar minha infância de quando eu mexia com barro, era muito maneiro. Olha, que maravilha que é, porque eu também comecei assim, eu comecei no fundo do quintal, brincando, e aí minha mãe descobriu o meu dom através daquela, se não estivesse no livro que ela botava, né, ela obrigava a todos a importância do livro. No nosso horário, eu fugia para o barro. Então ela começou a descobrir. Nossa, que... A minha mãe que valorizou isso, ela valorizou isso. Ela sabia que eu tinha esse dom. Sensacional. Beto Sabá, eu vi aqui no seu currículo que você também recebeu um prêmio Latino-Caribenha, concedido pela ALERJ, né? Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Conta um pouco disso também. E quando é que foi? Você já era idosa ou foi antes de você idosar? Ah, já era idosa. Isso tem mais ou menos deixa eu ver, uns 10 anos, esse prêmio. Então já estava na fase de 60 anos. E esse prêmio foi, assim, achei maravilhoso, porque é muito bom quando a gente vê assim, nossa, alguém me valorizou. Algum setor, às vezes a gente, né, pensa até que aquilo é feito, que é passado despercebido, mas às vezes não, às vezes aquilo mas tudo tem seu tempo, sim, né? E eu recebi o convite, recebi esse prêmio pela participação. Eu dirijo um projeto, Arte por Amor ao Senhor. Esse projeto fez 17 anos agora no dia 20 de novembro. Então, pelo projeto, eu faço tudo isso, quer dizer, eu passo aquilo que eu sei, aquele dom que está lá guardado, aquele dom que Deus dá para a gente. Então, eu fui convidada, né, pelo que eu faço, pelo que eu ensino, pelo que eu transmitia, aí veio esse prêmio. Sensacional, gente. Tem aqui uma outra coisa no teu currículo, que é a questão do trabalho com crianças. Você ainda trabalha com crianças. Olha que coisa maravilhosa, né?
E me conta um pouco, né, de como é que você dinamiza o seu tempo para trabalhar também com crianças, Beth Sabá. E aí eu vi que você disse que esse que você falou ainda há pouco, você já estava idosando, né? Mais de 60. E eu olhei o seu rostinho e falei, gente, quantos anos esse Beth Sabá deve ter, né? Porque o rostinho não está tão traduzido, não. Qual é a sua idade, Beth Sabá? Eu estou com 69 anos. Que coisa maravilhosa, gente. Olha, a longevidade tem sido assim, né, algo maravilhoso, né? Vocês assim, cheios de vigor, enfim. Faltam 10 anos para eu idosar. Não vejo a hora de chegar nessa fase maravilhosa. Eu vou chegar com alto estilo. Mas fala um pouquinho desse seu trabalho com crianças para a gente. Eu acho que tudo que a gente faz com amor, quando você gosta, né? Eu acho que tudo isso ajuda o nosso interior. A gente passa o que tiver que passar, mas a gente acredita que é uma passagem, que aquilo a gente conservação da idade, eu acho que é muito do que a pessoa acredita e do que ela tem aqui dentro para transmitir. Se desanimar, achar, eu estou necessitando, eu estou precisando, eu estou a minha idade, então eu acho que ela não vai ter essa força, né, para prosseguir. Entendi. E ainda mais o meu histórico, o meu testemunho, eu vivo com muita alegria, né, porque eu vivo alegre pelo que eu passei e como eu estou agora. Verdade. Beth Sabá, dentro do Estatuto da Pessoa Idosa, quando o idoso faz um trabalho ou participa de alguma atividade com, com outras faixas etárias, principalmente jovem e adolescente, isso no Estatuto, não só no Estatuto, tá? Se chama de intergeracionalidade. E você promove isso o tempo todo, essa relação, né? Do adolescente com você, com a sua idade, com a pessoa da sua idade. E isso, querendo ou não, é uma forma da gente deixar um legado, deixar uma história e dizer assim, olha, agora está na sua mão esse legado para você perpetuar. Dentro desse contexto, você sente que tem crianças ou adolescentes que já estão meio que seguindo os seus passos? O que você acha disso? Olha, as crianças, elas gostam muito. Criança tem uma criatividade, né, tremenda. E elas ficam felizes em participar. Agora, o adolescente, é muito bom fazer um trabalho com ele, porque o adolescente ele tem a facilidade de se descobrir através da arte. Eu tenho casos, por exemplo, há anos atrás, logo do início do CIEP, eu trabalhei em duas escolas, e passou assim, uns 15 anos, mais ou menos, eu encontrei um rapaz na rua, até me assustei, que ele veio, botou a mão no meu ombro, e a gente anda mesmo assustado, né? E ele disse, professora, não precisa se assustar. Eu fui seu aluno. E através do trabalho de massa, eu hoje sou arquiteto. Então, eu fiquei emocionada, eu quase chorei com aquilo. Ele disse que através do meu trabalho, hoje ele é arquiteto. Então, quer dizer, assim como ele, eu tenho a certeza que alguma das crianças, né, que já passaram pelas Sim. E tem um que eu disse para ele que o pai dele trabalhava com madeiras e aquela madeira que ele aproveitasse aqueles pedacinhos e orientei a ele trabalhar com cola ou pedi ao pai dele sobre uns pregos menores. Então, ele colocou, anos depois, uma lojinha de brinquedos artesanais. Isso também me deixou muito assim, emocionada, porque
eu disse, tremendo. E eu trabalho com o material reciclado, o Oriento, há mais de 30 anos. E você vê hoje a importância de falar sobre o material reciclado. E eu já venho orientando isso, porque eu dirijo o projeto Arte por Amor ao Senhor há 17 anos, mas já faço arte há mais de 40. Você já faz arte desde que ia para o fundo do quintal mesmo. Pois é. Há mais de 40 anos que eu aprendi e fui passando, ensinando. Beth Sabá, fala um pouco para a gente desse seu projeto Arte por Amor a Cristo, é isso? O projeto do Arte por Amor ao Senhor, ele começou com cantores. Ele começou com cantores e depois, porque eu achava assim, eu na minha vida, né, na minha vida secular, eu sempre dei aula de arte. Na época, anos atrás, mais de 30 anos, eu viajava, meus quadros iam para vários lugares, eu fazia exposição, ia para a galeria, alguns museus pediam o quadro. E eu fui assim, então eu achava que na minha caminhada com Deus, como eu iria fazer isso? Eu achava que eu teria que parar. Mas não, pelo contrário. Eu conseguia ajudar, sabe, as irmãs, orientar pessoas que não podiam trabalhar fora, que trabalhassem dentro de casa, produzir, falava da arte, do artesanato. E aí foi ligando fora da parte dos cantores, eu fui dando assistência de um modo geral, eu queria, eu precisava, né, evangelizar, eu queria isso, e era um modo que eu conseguia. E aí surgiu o projeto Arte por Amor ao Senhor. E continuou os cantores, muitos cantores já considerados, entrava para ajudar os iniciantes, pessoal que iniciava, que não tinha como, na época, né, do CD, como gravar CD, como jogar seu nome, como eu acabava, que eu virava produtora, eu virava tudo, orientava o pessoal, colocava o pessoal, e ali foi crescendo. Tem cantores que me acompanham até hoje, tem uns que já entraram já com a sua carreira feita para ajudar, tem outros que iniciaram. Eu trabalhava com coletânea de CD, e a coisa realmente aconteceu assim, e graças a Deus continua. Ele continua já há 17 anos. Beth Sabá, eu vi aqui também no seu currículo que você participou também de uma mostra chamada Múltiplos Olhares. E aqui está dizendo que foi uma mostra, né, dentro dos artistas da coleção Funarge. Conta esse babado aí pra gente. Esse trabalho aí foi... Vou te pedir uma coisa. Tem uma luz ali atrapalhando um pouquinho a sua visibilidade. Chega um pouquinho para sua direita. Só um pouquinho. Aí tá bom. Aí já tá bom. Isso. Muita coisa. Melhorou. Tá legal. Conta um pouquinho desse trabalho. Assim, interessante, né? Porque às vezes a gente pensa... Melhorou? Muito. Às vezes a gente pensa que algo parou, né? Por exemplo, eu te falei que eu não faço mais exposições, não mando quadro para outros estados, eu não viajo mais. Quer dizer, aquela coisa, como artista plástica, eu parei, tinha parado há anos. Então, aí você acha que está esquecido nessa área, né? Ainda mais dou um quadro para o museu há 42 anos. Há uns anos atrás, ainda ia lá, visitava. Depois, pensa, bem, outros vão chegando, aqueles vão ficando esquecidos. Mas não, acho que quando Deus tem algo marcado para a gente, separado, o tempo chega. E passaram-se 42 anos o quadro no Museu Antônio Parreira. 42 anos depois, eu fui procurada. Eles tiveram até dificuldade de me encontrar. Eles me encontraram por esse prêmio aí da Alerj, e eles me descobriram, porque eu já tinha mudado
mudado para mais 2 lugares, eu já tinha passado 42 anos, e houve 3 curadoras aprovaram o meu trabalho dentro da arte moderna, e o trabalho foi incluído para a Funarte. Eu fiquei muito feliz, fui lá. Você que está aí nos seguindo, acompanhando essa live, coloca um monte de palminhas aí para Beth Sabá. Inclusive tem um comentário bacana do Repitali, que é: Dona Beth, além de tudo, um ser humano admirável, não deixe de sonhar nunca. Olha, alguma coisa você Ai, que lindo! no coração aqui desse seguidor. Que bacana. E aí, é o pessoal da Revitality. Ah, esse grupo é uma bênção aqui de Nova Iguaçu. Eles estão sempre me apoiando. É uma clínica com um espaço multidisciplinar, com psicólogo, com fisioterapeutas. Eles têm um trabalho assim excelente aqui em Nova Iguaçu. Elas me convidam, estão sempre me dando apoio, assim como muitos, né? E nessa hora é que a gente vê que é isso que não, mesmo assim, se, não tem como querer parar, né? Porque tem sempre alguém te jogando, não, você é importante o trabalho, é excelente o trabalho, e eu fico muito feliz. Eu faço um trabalho comunitário, a gente passa lutas, mas sempre consegue. Conta um pouco, porque você trabalha com argila, você trabalha com outros tipos de massa, você trabalha com tinta, mas tem jeito da gente ver que a gente pode se doar sem ser rico, né? verdade. A gente pode... Tá me ouvindo? Então, dois pontos para a gente poder encerrar essa live maravilhosa, tá? Tudo bem. Fala um pouquinho dessa questão assim, como é que você dinamiza o seu tempo com esse trabalho, com esse monte de trabalhos todos que você faz? Você tem uma equipe, não tem equipe? Como é que é? Você pensa assim, Deus te dá, e aí você vai, e aí as pessoas vêm. Conta um pouquinho disso. Esse é o nosso penúltimo ponto. Eu, graças a Deus, eu tenho uma equipe, mas eu levo as coisas prontas para a equipe. Sempre pedindo direção a Deus, como vou fazer, porque se eu me preocupar e jogar para a equipe, então vem aquela preocupação financeira, e é algo que não pode acontecer. Então, pedir a Deus e acreditar que as coisas vão tem sempre quem ajude, a equipe é muito boa, inclusive a minha equipe começa com a minha neta, Gabriela. Ela é a primeira. Hoje ela está com 24 anos, mas desde 10 anos que ela me ajuda. Olha. E a segunda pessoa é o meu filho, que está com 38 anos, me ajuda desde 17 anos. Então, Deus colocou essa bênção dentro da minha casa. A força sai da minha casa. E o pessoal lá fora abraça a ideia. Que bom! Você já conseguiu transmitir esse legado para a sua geração, né? Primeira geração, seu filho, segunda geração, sua neta. Né? Então, o trabalho de geracionalidade aí é muito forte. E aí, gente, fica essa dica para vocês, essa coisa maravilhosa. Beth Sabá, tem algum projeto em mente daqui para frente? Ou você acha que vai ficar só com esses aí? Depois de tudo isso, você ainda me faz essa pergunta? Mas não tem jeito, né? Acaba que realmente tem um projeto. Eu tenho do Cantinho a Arca de Noé, o nosso trabalho num terreno lá em Caxias, que a gente está lutando para iniciar uma construção. E esse trabalho
da o cantinho da Arca de Noé, vai acontecer um filme infantil. Então, ele já estou conseguindo um apoio para poder fazer esse trabalho. Qual é o interesse desse trabalho? É evangelizar, que a gente já tem um com adultos, um curta-metragem com adulto, e agora a gente vai fazer com crianças. Inclusive, já tem a Arca de Noé construída lá. Foi a primeira construção do espaço. A gente vai lutar para ter o espaço, né, das salas. E é isso aí. Depois no privado não, porque as pessoas estão ouvindo, né? Como é que faz para participar desse projeto da Arca de Noé? Tem que se inscrever, não tem que se inscrever? Mas antes de você responder, deixa eu colocar aqui a fala do Eu Gabi Brasil. Ela diz assim, ó: Beth Sabá é uma mulher incrível, sempre pensando no próximo e buscando ajudar o outro. Olha o comentário dela aí. Obrigada, Gabi. Quem quiser comentar mais também, fique à vontade. Fala um pouquinho de... Essa Gabi Brasil é minha neta. Ai, que lindo. É ela. A pessoa tem que se inscrever, tem alguma rede, entra direto em contato com você. Como é que faz para participar dos projetos? Oi? Como é que faz para participar dos projetos? Dos projetos. Tem que... A gente tem... antes eu não tinha, agora que a gente está se organizando, né? Graças a... Agora já o pessoal tem que se inscrever para fazer parte. É o Instagram, 992593199. Alguém, a Eu Gabi Brasil, já que faz parte da sua equipe, pode escrever aí no comentário, tá? O número dela, que aí quem estiver olhando, né, quem for revisitar, tá legal, tá. Vai saber aí qual é o contato, tá? Aí coloca direitinho, a pessoa se inscreve, tá bom? Tá bom, vou falar com essa minha assessora. Essa assessora. Beth Sabá, e aí por último, eu gostaria que você falasse de algo que para você provavelmente é sensível, né? Porque, né, uma parte da história da sua vida. E por que eu quero que você fale dessa parte sensível da sua vida? Para inspirar outros idosos, outras pessoas que estão idosando, outras pessoas que tiveram o mesmo contexto de vida, né? E para que outros idosos ou pessoas que ainda vão idosar, estão perto de idosar, aqueles que já estão idosando, se sintam inspirados e motivados. Não, então eu também consigo. Eu queria que você falasse um pouquinho da parte da sua vida onde você esteve adoentada. É óbvio que você tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu queria que você fosse assim, muito resumido, esse é o nosso último ponto para a gente encerrar essa live, para mesmo inspirar, encorajar, motivar a quem vai idosar, está idosando e tenha passado por isso ou esteja passando por isso, para ver o quanto vale a pena a gente se deixar ser usado, né, pelos projetos de Deus. Fala um pouquinho dessa parte da sua saúde. Verdade. Eu com acho que 52 anos, e eu lutei muito, procurei ter uma vida. Com 48 anos, eu tive um infarto. E lutei muito, fiz tratamento, mas sempre procurei ter uma vida acreditando que teria uma vida normal. E tive melhoras. De vez em quando sentia alguma reação, mas tratava, me cuidava e segui minha vida, minha profissão. Mas passou-se uns 9 ou 10 anos, eu tive um derrame cerebral. A noite que eu tive o derrame cerebral, o coração parou 2 vezes. Caramba! A primeira vez, eu me lembro. A segunda vez, eu não dava para lembrar. É somente o que as pessoas que estavam comigo, né? E a enfermeira, a pessoa que... O que contou, vem o histórico. Então,
vez realmente foi assim, muito certo, porque foi 9 horas da noite, eu só acordei na madrugada, quase 5 horas da manhã. Então, os médicos na sala vermelha, os médicos achando que não daria, né, que não acordaria mais. E foi bem difícil, porque além da causa do derrame, também, né, o coração, né, enfraquecido, mas mesmo assim, graças a Deus, eu tenho filhos assim excelentes e minha família muito boa, então eu tive apoio de todos. E eu também a garra de lutar. Fiquei com dificuldade na minha perna, nos braços, para falar, muita dificuldade para falar, mas eu acreditando que tudo isso eu ia vencer. E venceu. Eu sempre olha como venci. Então, isso tem mais ou menos uns 23 anos. Até hoje eu procuro me cuidar, não abuso de comer certas coisas, em certos horários, tenho aquele cuidado, tem que ter muito cuidado com a pressão, mas levo a minha vida normal e a arte me ajudou muito. O trabalho com argila, tudo que eu aprendi com o neurologista, tudo que eu aprendi na arte, que ele me dava aula de arte-terapia, eu passava para mim. Então, os movimentos com argila, o que fazia, os movimentos com outros tipos de... Tudo aquilo através da arte. Até mesmo pintar, como trabalhar o cérebro, como acelerar, como fazer, tudo aquilo que era para ajudar, eu joguei para mim. Interessante que quando ele me ensinava, eu não quero aprender arte-terapia, porque ele disse que eu tinha que fazer, você tem que ser psicóloga, e eu disse, mas eu não sei se eu quero ser psicóloga, então eu não vou. Mas antes da outra parte, ele já me dava aula, e eu levei 1 ano e meio. Eu não queria, ao mesmo tempo, então quando você entra na psicologia, você já vai ter noção. A vontade dele, ele disse que eu tinha tanto jeito para passar, que ele disse que eu precisava. E eu consegui, e aquilo me ajudou muito. A arte foi assim, sabe, tremendo sobre o que eu tive. E também fui fazer aula de canto para ajudar a mente. É inconfundível ouvir Aula de canto, como a arte, né, ela é importante para as lembranças. Eu trabalhar, ia na geladeira, eu não sabia o que eu ia pegar na geladeira, mas eu usava o cérebro. Se eu abrir aqui alguma coisa, meu cérebro quer daqui. Eu quero água, eu vim pegar um doce, um bolo, um tempero, o que eu vim fazer aqui? E trabalhava o cérebro e eu fui. Tive todo o tratamento médico, a fisioterapia ajudou muito, mas aquele aprendizado, sabe, abaixo de Deus, foi assim, de grande importância. E além desse infarto, né, você teve um outro contexto, né, de doença, né? Porque esse infarto eu já tinha tido né, 10 anos antes, então eu não sabia que o coração poderia ter esse risco, né, de outro. Quando eu tive o derrame, para mim foi surpresa. Acontece, mas é muito difícil uma pessoa ter um derrame e ao mesmo tempo ter, né, o coração parar, o coração... E aconteceu isso, mas quando eu achei que era o fim, então Deus entrou na minha vida e disse, não, agora é o começo. Porque para o homem eu não tinha condições de fazer tudo isso que eu faço. Porque para o homem, né, eu já estaria muito cansada. Por exemplo, no ano que vem, em outubro, eu faço 70 anos. Se eu fosse deixar pensar naquela época, que eu estaria, meus filhos cuidando, me dando água o tempo todo, me levando para os lugares. Não, graças a Deus, sempre Deus coloca uma companhia, mas se não tiver, Ele vai comigo, não deixo de participar, eu passeio, e incentivo isso para outras pessoas, que elas podem, que elas podem conseguir, não, você não está mal, vai passar, vamos fazer
Deus deixou os médicos, vai cuidar, vamos ver como é que está, os exames, 10 dias. Aí eu estou sempre, sabe, eu estou sempre falando isso, estou sempre passando isso. Então, gente, fica esse recado, fica essa mensagem, né? Caso você tenha passado por algum histórico desse, né, de doença, não é o fim, né? Dá para você viver, fazer outras coisas, projeto, não fica esperando, né, a morte chegar, não, ainda tem muita vida aí, tem muita vida aí, então vem para com todos esses sonhos, expectativas, projetos, ainda dá tempo de fazer muita coisa. Eu sempre tenho falado isso, as pesquisas têm apontado que a pessoa, quando chega na fase de idosar, que é a partir dos 60 anos, ela ainda tem uma expectativa de 30, 40, 50 anos de vida. Então, é uma geração que ela tem ainda a favor dela. Então, por mais que tenha passado por intempéries da vida, ainda dá tempo. E aí, agora é para fechar mesmo, não tem muito jeito. Que pena, porque a hora está avançada. Você tem ainda um programa de rádio chamado Fala Aí, Mulher de Deus. Caramba! Eu até esqueço, é tanta coisa que eu até esqueço, verdade. Eu tenho esse programa, aqui em Nova Iguaçu ele está há 2 anos, mas ele já foi feito há 10 anos atrás, no Rio. Levei 5 anos no Rio fazendo esse programa, e é o sábado, 9 horas, todos os sábados, Líder FM 105,5. Mas quem se interessar pode entrar no Zap, que eu mando o link. O Zap, creio que já foi, minha neta já colocou. Esse espaço é seu mesmo, essa live é sua. Aí você passa essa live para outras pessoas assistirem, enfim. Então você, sábado de manhã, 9 horas, liga no rádio aí, né? Fala aí, Mulher de Deus. Inclusive o Idosar vai estar na rádio também. A Beth Sabá já convidou a gente para mandar aí, né, um histórico, um release do Idosar. E a gente vai fazer isso ainda hoje. Vai ser um prazer, vai ser muito bom e bastante útil, né? Porque eu fiquei muito feliz quando eu conheci o Idosar, porque eu disse, não, a gente diz assim, não, eu não estou sozinha, que maravilha, um projeto desse, quantas vidas ali está dizendo, não, eu posso, né? Fui no evento de vocês, fui convidada, que maravilha, ali não tem idade, tem valorização de pessoas. Eu fiquei muito feliz quando eu fui convidada para conhecer o trabalho de vocês, conhecer e participar, né? E vou ficar mais feliz ainda vocês fazendo parte do programa de rádio. Porque esse programa eu não faço sozinha, realmente. São várias mulheres, várias irmãs participando. É uma levando orientação para outra, uma levantando a outra, uma mostrando que você pode. E essa generosidade, né, de a gente reconhecer que a gente depende de Deus e depende um dos outros, que ninguém faz nada sozinho. Você não seria esse sucesso. Verdade. Verdade. Equipe, né? E todo mundo é importante dentro dessa equipe. Então, aqui a gente encerra a live 2 com o tema Validade da pessoa idosa do dia a dia. Hoje foi com a Beth Sabá Vasconcelos, uma história que vale a pena ser revisitada. Vai estar lá no site, vai estar lá no canal do YouTube, vai estar no site também, www.idosar.com.br. Clica lá. Quem não respondeu a nossa pesquisa, responda ainda e compartilhe essa pesquisa para outros estados. Gente, beijo no coração e até a próxima live. Nós teremos a live 3, vai ser com Roberto César, né, dentro dessa série também, valorizando e dando visibilidade à personalidade idosa do dia a dia. Beijo no coração a todos vocês que nos seguiram, que acompanharam, que deram força. Muito obrigada. Segue a gente lá no Insta. Beth Sabá, um beijo nesse coração lindo. Tá bom? Muito obrigada. Amém. Idosar Centro de Pesquisas agradece essa rica oportunidade e parceria de fazer essa live com você. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada.